Bom dia, meus amados. Hoje é um domingo muito importante para a gente. Às 10 horas nós teremos a nossa cantata de Páscoa, um dia muito especial para a nossa igreja, onde nós anunciamos a vitória de Cristo sobre todas as coisas. Eu quero destacar também que a partir do mês de maio, esse culto que hoje está acontecendo às 8, ele passará para as 9 horas. É muito importante que você esteja atento a essas informações. Nós faremos um teste por 2 meses para verificar se esse é um bom horário para a nossa comunidade, para os nossos servos, e nós não temos compromisso com o erro, né? Felizes são os flexíveis, porque não serão quebrados. Caso nesses 2 meses a gente avalie que não, o horário das 8 de fato era o melhor horário, nós não temos problema em retornar com esse horário, desde que seja o melhor para todos. Quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo em Mateus, capítulo 27, versículo 1. Nós vamos falar um pouco a respeito de Cristo, e a ideia é esquentar a igreja e preparar a igreja para essa grande cantata de Páscoa que vai acontecer hoje às 10 horas da manhã. Então Mateus 27, a partir do versículo 1, eu quero trazer para os irmãos nessa manhã um pouco da perspectiva do que fizeram com Jesus Cristo. Eu queria que nós olhássemos para a palavra de Deus na perspectiva dos grupos que haviam naquela época, e como cada grupo lidou com o nascimento, com o ministério de Jesus Cristo. Mateus 27, verso 1, o texto diz assim: de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata, e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Aqui nesse texto você vai encontrar um grupo de religiosos, os sacerdotes, você vai encontrar líderes do povo, você vai encontrar discípulos, você vai encontrar governadores como Pilatos, você vai encontrar o povo. Há vários grupos representados aqui nesse texto. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez e a pedir ao Espírito Santo que ministre ao seu coração, que o Espírito Santo fale com você. Há uma palavra geral, mas há também uma palavra muito específica a cada vida que aqui está. Pai, nós estamos diante do Senhor, nós estamos diante do Senhor dos Senhores, nós estamos diante do Rei dos Reis. Daqui a pouco nós faremos uma cantata de Páscoa para comemorar a tua morte e a tua ressurreição, para dizer ao mundo que o Senhor venceu a morte, a condenação do pecado, que o Senhor venceu o inferno, que o Senhor venceu todas as coisas e se faz presente. Por isso, Pai, através do teu Santo Espírito, ministra aos nossos corações uma palavra que seja tão poderosa, que cause nos nossos corações um profundo arrependimento de alma, um quebrantamento, Pai, que cause, Deus, nos nossos corações uma profunda transformação, uma renovação do nosso entendimento e uma mudança de postura. Essa é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Nesse tempo aqui, haviam vários grupos em Israel. Havia o grupo dos religiosos, havia o grupo dos políticos, havia os governantes, os discípulos, a multidão, os amigos de Jesus, a família de Jesus, e cada grupo reagiu de uma maneira diferente. Cada pessoa, ao se encontrar com Cristo, não reagiu de uma maneira única, mas cada pessoa colocou para fora aquilo que havia dentro dela. Por isso a grande pergunta nessa manhã é: e a igreja de hoje? Como a igreja de hoje tem lidado com o ministério de Cristo? Como a igreja hoje tem lidado com a palavra do Senhor?
Como a igreja hoje tem lidado com a pregação do Evangelho? Porque ainda ontem eu vi uma postagem e compartilhei com quem estava comigo sobre a ousadia do inimigo. E eu vi uma postagem falando sobre líderes abusivos, líderes religiosos abusivos. Eu parei para ler a reportagem. E a reportagem falava que todo líder que prega de uma maneira que você se sinta mal com o seu pecado, ele é abusivo. Que todo líder que prega e você não se sente bem, você sai quebrantado no sentido, meu Deus, eu preciso melhorar e mudar de vida, ele é abusivo. Então, hoje as pessoas estão lidando também com a pregação da palavra de uma maneira. Se Jesus estivesse aqui em carne e osso, ele também seria considerado um líder abusivo, principalmente por ter entrado no templo e chutado a mesa dos comerciantes. João Batista seria um líder abusivo por ter dito raça de víboras. Os profetas que quando entravam nas cidades, a cidade inteira perguntava, viestes em paz? Também seriam líderes abusivos. Então hoje também a igreja, o povo, lida com o ministério de Jesus de uma maneira. Mas a pergunta não é só, e a igreja, como está lidando com o ministério de Jesus? A pergunta também é, e você? Como você está lidando com o ministério? Como você está lidando com a morte e ressurreição de Cristo? Como você lida com tudo isso? Hoje eu quero olhar então para esses grupos e refletir como eles se parecem conosco. E o primeiro grupo que eu gostaria de olhar para a palavra do Senhor é a multidão. A multidão olhava de longe. Afinal, é mais fácil olhar de longe do que se comprometer. Mateus 27:55 diz, mas estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. O texto diz que elas estavam ali, mas de longe. No dia da cruz, no dia da morte de Jesus, muitos estavam ali, mas não comprometidos, olhando de longe, observando de muito longe. Tinham seguido Jesus, mas agora no momento da dor, no momento do sacrifício, eles se distanciam. E como essa multidão que ficava de longe observando, há muitas pessoas hoje, elas estão aqui, elas estão lá, elas estão por todas as partes, observando a igreja de Jesus, observando a movimentação dos crentes, observando os discípulos, mas só observam, eles não se comprometem. São pessoas que estão só olhando, não assumem riscos, não se sacrificam, não se doam, não pagam o preço. E é por isso que, embora haja tantos cristãos no Brasil, há pouca transformação e pouco impacto. Jesus Cristo, ele falava para multidões. No dia da multiplicação dos pães e peixes, a Bíblia relata que ele alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Quando você faz uma conta rápida, 5.000 homens, 5.000 mulheres, mais ou menos 2, 3 crianças por família, o que naquela época ainda era pouco, você vai chegar a uma conta rápida de 12.000 pessoas. 12.000 pessoas. Agora imagina o impacto do Evangelho se aquelas 12.000 pessoas tivessem se comprometido com Jesus Cristo. Se aquelas 12.000 pessoas tivessem negado a si mesmo, tomado a sua cruz para segui-lo. Mas não, dentre dos 12.000, e não só os 12.000 do dia da multiplicação dos pães, mas dentre toda aquela multidão, apenas 12 pessoas se comprometeram verdadeiramente com Jesus. E é por isso que no Brasil, embora sejamos mais de 50 milhões de cristãos, o impacto ainda é muito pequeno. Porque muitos desses que respondem a uma pesquisa dizendo que concorda com a fé cristã, ainda são apenas observadores. E de um hall de membresia de mais de 1.000 pessoas na PIB-BH, talvez umas 700 sejam apenas observadores. É por isso que, embora haja tantos cristãos, o impacto ainda é tão pequeno. Antigamente você tinha um fenômeno no Brasil chamado desigrejados. Um fenômeno muito conhecido, mas hoje há outro
outro movimento na cidade, o movimento dos multigrejados. Se antes nós haviam pessoas desigrejadas, hoje nós temos pessoas multigrejadas. Elas estão aqui, elas estão lá. Elas frequentam aqui, elas assistem lá. São membros lá, mas participam aqui. E enquanto no passado os desigrejados não queriam frequentar uma igreja, hoje os multigrejados não querem ter compromisso com uma igreja. Então eles estão à procura de alguém que possa confirmar o que eles querem ouvir. Eles estão à procura de alguém que possa dar o tipo de comida que eles querem se alimentar. É a geração que entra no YouTube e procura uma pregação como quem procura uma comida no cardápio. Hoje eu estou me sentindo um pouco triste, esquecido. Eu quero ouvir alguém que me coloque para cima. Eu quero ouvir um tipo de pregador que me faça sentir especial. Então nós temos um movimento de Satanás no meio dos crentes, porque Satanás ele é estratégico. E ele sabe que se ele coloca você em vários lugares ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Cachorro, que tem muitos donos, morre de fome, porque ninguém tem compromisso com ele. Então ninguém vai ter um compromisso de vida com você se a cada domingo você está em um lugar. Sabe, o compromisso que um pastor de uma igreja local, ou o compromisso de uma igreja local com você, não tem a ver com o seu prazer momentâneo, tem a ver com a sua eternidade. E ainda que eu tenha que tocar na sua dor, na sua ferida, ainda que o Senhor me use para chacoalhar você, tudo isso é pensando na sua eternidade. Agora tem muitos que querem só o teu aplauso. Tem muitos que querem só o like na rede social, só o seguidor. E eles estão dispostos a negociar a pregação do evangelho, porque não tem compromisso com o teu futuro. Então o primeiro grupo que eu observo aqui é o grupo da multidão. Porque é mais fácil assistir de longe do que se comprometer de perto. Por acaso seria você alguém que faz parte da multidão? Porque tanto o desigrejado quanto o multigrejado, os dois ainda não são discípulos de Jesus. Ainda estão apenas observando de longe. O segundo grupo que eu olho para as escrituras e percebo é o grupo dos discípulos. Os discípulos fugiram. Afinal, é mais fácil fugir do que permanecer na dor. Mateus 26, 56, parte B, diz assim: então todos os discípulos abandonaram e fugiram. É interessante porque Jesus ele entra no jardim do Getsêmani, em profunda agonia de dor, e ele pede a muitos que vigiem com ele, que orem com ele. Quando ele volta, aqueles poucos não estavam ali vigiando. Não conseguiram permanecer com Cristo no momento da dor. Quando Cristo foi perseguido, muitos fugiram, muitos negaram. No momento da crucificação, muitos não estavam lá. Há quem ame Jesus até que ele não atenda ao seu pedido. Há quem ame Jesus até descobrir que Jesus não é um ídolo e que ele não está disposto a fazer o que você quer, que ele é um Deus. E que é você que tem que se submeter à vontade dele. Há quem ame Jesus até ser frustrado pela vontade dele. Mas Jesus, eu queria que o Senhor fizesse, e o Senhor não fez. 95% dos ateus no Brasil eram cristãos e hoje são cristãos frustrados. Se você parar para conversar com ele, 95% dos ateus são pessoas que queriam que Deus fizesse algo e Deus não fez. Tinham uma visão errada de Jesus, pensaram que Jesus era um ídolo e que eles podiam controlar Jesus, mas quando eles descobriram que Jesus não é controlado, que Jesus não é um ídolo, que Jesus é um Deus, então eles se frustraram. A multidão abandonou Jesus quando descobriu que ele não daria pão sempre. A multidão abandonou Jesus quando descobriu que ele não curaria sempre. E os discípulos também no momento da dor, no momento do desespero, também abandonaram Jesus. A pressão assusta. Assusta sim, mas ela prova quem nós realmente somos. É no momento da pressão que você percebe quão forte é o seu casamento. Compartilhei com Samuel ainda essa semana um tipo de oração que eu faço.
Sempre que Deus me conecta com alguém no sentido de uma amizade, de uma conexão, eu oro dizendo: Deus, passa a nossa relação no fogo. E se ela for aprovada, sela com teu Espírito Santo. E o fogo vem, mas o fogo vem para provar se aquela conexão, se aquela amizade era verdadeira ou se era de interesse. É o fogo que prova o quão fundamentado está o seu casamento. É a pressão que prova o quanto que a sua fé está enraizada no Senhor. É no momento da luta e da dificuldade. Foi esse o argumento de Satanás para Deus em relação a Jó. Jó só é fiel ao Senhor porque a vida dele é boa. Aí Deus fala: então pode tocar, só não tira a vida dele, mas pode tocar. E Jó prova que a fé dele estava fundamentada no momento da dor e da pressão. A dor, a pressão revela o que tem dentro de nós. Tem gente que fala assim: pastor, olha o que você me fez fazer. Não, eu só te pressionei. Agora, o que você colocou para fora é seu, nunca foi meu. Tem gente que diz no mercado de trabalho para o seu chefe, para o seu patrão, para o seu colega de trabalho: olha o que você me fez falar, olha como você me fez me portar. Mas não, você só foi pressionado. O que você falou, como você reagiu, estava aí dentro de você o tempo todo. Quando eu amasso uma laranja, o que sai dela é laranjada. Não tem como sair limão quando você pressiona a laranja. Não tem como sair laranja quando você pressiona o limão. Quando você é pressionado, o que sai é seu. Nós estávamos na sexta-feira voando para Governador Valadares. Samuel estava com uma garrafinha de plástico nas mãos, ela estava vazia, e nós fomos num avião de hélice pequenininho, e a pressão é maior dentro desse tipo de avião. Ele falou: olha o impacto da pressão na garrafinha, ela está murchando. E ele olhou para mim, me mostrou aquilo, e eu falei: Samuel, ela só está amassando na proporção de que está faltando ar dentro dela. Se ela tivesse com ar na sua pressão máxima, ela não teria amassado. Ou seja, nós só somos amassados e destruídos na medida em que nos falta algo dentro de nós. A pressão que existe fora do avião tem que ser a mesma pressão de ar que tem dentro do avião, para que ele não exploda no ar. Para que a gente suporte as pressões da vida, tem que ter algo dentro de nós, e o que precisa ter dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. E quando nós temos o Espírito e somos cheios do Espírito, sabe o que acontece quando você é pressionado? Você coloca para fora o fruto do Espírito: a paz, o amor sacrificial, a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade. É isso que você coloca para fora. É isso que Jesus disse: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminha com ele 2 milhas. Se alguém te pedir uma túnica, dá 2. Se alguém bater na tua face, oferece a outra. Mas só consegue fazer isso quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Então aqui, no momento da pressão, os discípulos fugiram. Por quê? Porque ainda não eram convertidos. Porque ainda não tinham um encontro verdadeiro. A fé não estava fundamentada, não estava enraizada. Porque ainda não era verdade dentro deles. É por isso que eles fugiram. Quando Jesus Cristo ressuscita e Ele vai restaurar os discípulos, a partir daquele momento você vê uma transformação genuína. Pedro correndo risco de vida, mas agora não mais fugindo. O apóstolo Paulo sendo preso, açoitado, mas não fugindo, porque agora é verdade, porque agora está fundamentado. Você é alguém que só permanece quando lhe é favorável? Você é alguém que só permanece enquanto você está sendo beneficiado? Ou você é mais do que isso? Você é um filho genuíno de Deus, um filho por adoção de Deus, que permanece mesmo no momento da dor. Permanecer não é fácil, mas é o melhor que nós podemos fazer. Deus não derramou a sua ira completa sobre a sua humanidade. Ele derramou a sua ira completa sobre Jesus, mas Ele não fugiu. Ele permaneceu, por amor a mim e por amor a você. Ele permaneceu. O terceiro grupo que eu olho e eu observo aqui é o grupo dos religiosos.
Os religiosos condenaram, afinal é mais fácil julgar do que conhecer. De manhã cedo, todos os chefes, os sacerdotes e líderes religiosos tomaram uma decisão: condenar Jesus à morte. Os religiosos são aqueles que conhecem as Escrituras, mas não conhecem o autor dela. Os religiosos são aqueles que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não conhecem o autor da Bíblia. Eles se preocupam com tudo aquilo que é visto. Eles se preocupam como estão sendo observados. Eles se preocupam com o que as pessoas estão fazendo no público, mas não como anda o coração. Eles se preocupam com o cumprimento da palavra. Você cumpre a lei, você obedece o que está escrito, mas não com a nossa motivação. É como a igreja de Éfeso, que tinha uma lupa nas mãos para ver o defeito do outro, mas não tinha um espelho para se enxergar. Esses são os religiosos. São pessoas que o tempo todo estão com uma lupa na mão, dizendo: pastor, olha fulano, olha ciclano, mas eles não conseguem se ver. Pastor, eu estou aqui todo domingo fazendo tudo o que o Senhor pede, mas eles não conseguem perceber a motivação errada no coração deles, que é se mostrar, se aparecer, aliviar uma culpa. Religiosos são assim, eles se preocupam com tudo que é aparente, mas não com a pureza do coração. Mas o que eu aprendo com as Escrituras é que o Senhor olha não aquilo que se pode ver, o Senhor olha para aquilo que não se vê. O Senhor não tem uma opinião a teu respeito, Ele tem um diagnóstico completo a teu respeito. Você pode parecer bom para mim, você pode parecer bom para o seu cônjuge, você pode enganar as pessoas que estão perto de você, mas você não engana a Deus. Ele sabe qual foi a sua motivação. Por isso, boas obras na Bíblia é tudo o que você faz sem esperar nada em troca. Nem um obrigado em troca, nem um aplauso, nem um reconhecimento. Se você faz esperando isso, já não é boas obras. Esses são os religiosos. Portanto, o que eu aprendo aqui é o seguinte: olha, saber quem Deus é, o diabo sabe. Saber quem Deus é, os ateus sabem. Conhecer as Escrituras, o diabo conhece de capa a capa. Os demônios conhecem mais do que muito crente. As seitas conhecem as Escrituras. Praticar as Escrituras, tem muito ateu que pratica, tem muito espírita, tem muitas outras religiões. Os muçulmanos respeitam a palavra de Deus, as seitas praticam, os religiosos praticam. Então qual é a maior marca de um cristão? Se o diabo conhece, se o diabo crê, se o diabo ele conhece as Escrituras, se muitos praticam as Escrituras, qual é a principal marca de um cristão, se não o novo nascimento? Se não ser cheio do Espírito Santo de Deus, se não ser remodelado nas suas motivações e intenções, não é o que se pode ver, mas é o que está aqui dentro. Tem muita gente que parece ser, mas não é. Mas todo mundo que é também parece ser. Então é óbvio que se você é de verdade, você também parece, mas nem tudo o que parece é. Por isso o nosso foco não tem que ser na aparência, mas sim na pureza do nosso coração. Sim, nas intenções, nas motivações do nosso coração. Será que você não é como um religioso que sabe quem Deus é, mas não tem intimidade com Ele? Que estuda a palavra para ensinar, mas não para aprender? Será que você não é como um religioso que faz tudo certinho, mas faz com a motivação errada? Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. O quarto grupo é o grupo dos traidores. Judas vendeu, afinal é mais fácil ganhar do que perder. Os traidores são aqueles que só são leais enquanto o salário da fidelidade é maior do que o salário da infidelidade. Os traidores são aqueles que, de modo falso, demonstram uma lealdade enquanto eles estão ganhando mais aqui com você do que poderiam ganhar nas suas costas. Os anjos, por exemplo, se rebelaram porque receberam uma proposta maior. Ainda que não fosse verdadeira, a proposta era maior.
Adão e Eva traíram porque receberam uma proposta maior. A Bíblia diz que o fruto era agradável aos olhos. Era sedução, era uma proposta sedutora, era aquilo que enchia o coração. Vocês serão como Deus, uma proposta maior. Satanás tentou Jesus no deserto com uma proposta maior: se prostra e tudo eu te darei. Se prostra, você não vai ter oposição. Se prostra, uma proposta maior, sedução. Judas traiu porque recebeu uma proposta melhor. Sedução, 30 moedas, um valor significativo. Só que a estratégia de Satanás, queridos, não mudou. A estratégia de Satanás continua a mesma. E da mesma forma que Satanás faz propostas, as pessoas continuam vendendo Jesus por elas. Hoje há muitas pessoas que vendem Jesus pela proposta do descanso. E pelo descanso você não cultua mais. Você não acorda para orar. Você não lê a Bíblia. Há muitas pessoas que venderam Jesus pelo prazer imediato. Eu sei que é errado, mas é tão bom que eu vou trocar minha eternidade por isso. Eu sei que é errado, mas é tão gostoso que eu vou trocar minha santidade por isso. Muitas pessoas têm trocado Jesus e vendido Jesus pelo sucesso antecipado. Coisas que Deus quer fazer, mas que Satanás antecipa para você. Satanás continua fazendo propostas e as pessoas continuam aceitando. Hoje elas vendem Jesus pela falsa estabilidade, falsa segurança, falsa liberdade. Seria você um traidor de Jesus? Seria você alguém que faz parte desse grupo? Seria você hoje alguém que está se vendendo por 30 moedas? O que são as 30 moedas para você? Talvez a Bíblia não fale qual é o fruto exato, porque talvez para cada tipo de pessoa há um tipo de fruto que seduza mais. Qual é o fruto que anda te seduzindo? Qual é a proposta? Qual é o bom de Satanás que antecipa o ótimo de Deus na sua vida? O quinto grupo é o grupo dos zombadores. Os militares zombaram, afinal é mais fácil ridicularizar do que se render. Fizeram uma coroa de espinho, colocaram na sua cabeça. Puseram um bordão na sua mão direita, ajoelhando-se diante dele, zombavam dizendo: salve rei dos judeus. Interessante porque um grupo tão treinado para reconhecer uma autoridade, não percebeu que diante deles estavam o rei dos reis. Um grupo tão treinado para reconhecer uma autoridade, não reconheceu o verdadeiro Senhor dos senhores. Eles riram do que deveriam reverenciar. Fizeram chacota com o que deveriam honrar. Hoje eu observo que muitas vezes nós usamos o humor como uma tentativa de nos defender. Todas as vezes que estamos inseguros, todas as vezes que estamos sendo de alguma maneira pressionados, nós fazemos uso de um sarcasmo, nós fazemos uso de uma piada, nós fazemos uso do humor para tentar sair daquela situação. Isso me faz pensar que talvez na cabeça desses militares havia um questionamento: será que a gente não está errado? E se ele realmente for o rei dos judeus? E se ele realmente é o Messias tão aguardado? Mas nesse momento da dúvida, o que é mais fácil fazer, me diz? O que é mais fácil fazer quando você está sendo pressionado? Quando você tem muito a perder? É mais fácil dar risada ou se render? O que é mais fácil fazer? E foi isso que eles fizeram. E é assim que muitos têm lidado com a fé hoje. Eles têm feito chacotas da igreja, porque é mais fácil rir da igreja do que entender que ela é a embaixada do reino de Deus na terra. É mais fácil rir da palavra do que se comprometer com ela. É mais fácil rir da integridade do que viver uma vida íntegra. É mais fácil fazer graça com as coisas de Deus do que viver a palavra de Deus. Não seria você hoje
Alguém que tem feito graça daquilo que é sério? Que não tem feito graça de algo que você deveria temer e tremer? Que não tem feito graça de algo que deveria provocar temor no seu coração? O sexto grupo é o grupo dos omissos. Pilatos lavou a mão. Afinal, é mais fácil ser omisso do que se posicionar. Quando Pilatos percebeu que não estava tendo nenhum resultado, ao contrário, estava iniciando um tumulto, mandou trazer água e lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. É assim que um omisso age. Ele está dizendo: olha, eu estou aqui, eu não vou falar nada, porque eu sei que o que vocês estão falando é errado, mas eu estou aqui. Mas eu estou inocente, porque quem está falando é vocês. Eu não vou me posicionar para não causar estranheza. Eu não vou me posicionar para não gerar um tumulto, mas eu estou inocente diante de vocês. Os omissos sabem que muitas vezes determinada situação é errada, determinada situação é injusta, mas eles temem a reação do povo, assim como Pilatos temeu. E por causa disso eles não se posicionam. Uma vez um certo jovem chegou para mim e falou assim: pastor, eu não me posiciono porque eu não gosto de conflitos. Eu disse: o diabo agradece a sua omissão. O diabo agradece a sua postura, é isso mesmo que ele espera de você. Porque toda vez que você é omisso, você se torna cúmplice daquele pecado. Pilatos lavou a mão, mas não lavou a culpa. Pilatos lavou a mão, mas o lavar a mão não faz com que ele seja perdoado, porque ele se tornou cúmplice daquele pecado. A culpa não sai porque omissão é traição. O que precisamos entender é que Jesus é alguém que espera de nós posicionamento. Ele mesmo disse: eu tenho vontade de vomitá-los, porque vocês não são quente e nem frio, vocês são mornos. Quem não se posiciona está em cima do muro, só não sabe que o muro é território do inimigo. Satanás não espera posicionamento de você, ele espera omissão. Porque omissão também é pecado, é você se tornar cúmplice. Quem não se decidiu por Jesus, já se decidiu contra ele, é isso que você precisa entender. Pastor, eu tenho levado uma vida correta, uma vida justa, não mato, não traio, não vou no centro de macumba, não faço mal para ninguém, não projeto mal, não invejo, mas eu também não quero Jesus. Você já se decidiu contra Jesus. Jesus se impede um posicionamento. Jesus se impede uma mudança de vida. Satanás não. Satanás está dizendo para você: continua vivendo assim. E a gente prefere muito mais um caminho largo que nos leva à morte do que um caminho estreito que nos leva à vida. O sétimo grupo é o grupo dos fingidos. Pedro fingiu que não era com ele. Afinal, é mais fácil fingir demência do que assumir responsabilidade. Você estava com ele. Não, que isso? Eu não estava com ele. Não, eu vi você com ele, você faz parte deles. Não, você está enganado, eu não estava com eles. É mais fácil fingir demência do que assumir a responsabilidade por aquilo que você fez. É o mesmo Pedro bruto, é o mesmo Pedro corajoso, valente, é o mesmo Pedro que agora finge demência para não assumir a responsabilidade pelos seus atos. E hoje essa prática é tão usada no mundo criminal. Não, eu fiz, mas eu não lembro o que eu fiz. Já assistiu entrevistas? Não, ele fez isso porque ele é louco, ele tem doença mental. A gente está com um atestado aqui de doença mental. A mesma estratégia de Pedro tem sido usada no mundo criminal hoje para isentar das pessoas as suas responsabilidades. Eu não estava bem na hora, eu estava com uma confusão na minha mente. O que eu aprendo aqui é que coragem não é fazer, coragem é assumir que fez. Corajoso não é quem faz é estúpido.
Corajoso é quem assume que fez. Coragem não é falar. Olha o que eu falei. Não, você foi tolo. Isso não é coragem, isso é tolice. Coragem é: eu falei besteira, me perdoa. Eu falei o que não devia ser falado, me perdoa. Então você que acha que é corajoso porque grita, xinga, porque fala o que está na cabeça, entenda, isso não é coragem, isso é estupidez. Coragem é você assumir o seu erro. Coragem é você se arrepender. Coragem é você pedir perdão. E Pedro aqui não era tão corajoso quando pensava que era, ele só era tolo mesmo. Mas após Cristo entrar definitivamente no coração dele, aí Pedro se torna corajoso. Porque agora ele vai pregar, mesmo correndo o risco de ser preso, e 3.000 pessoas vão se render. O que eu aprendo nesse texto é o que me livra da condenação eterna não é o meu fingimento, é o arrependimento. Naquele dia, na cruz, o ladrão, ele foi liberto da condenação, não porque fingiu inocência, mas porque se arrependeu. O filho pródigo foi aceito em casa, não porque fingiu demência, mas porque se arrependeu. O 8º grupo é o grupo dos ativistas. Tiago e João, aqui em Marcos 10:35, eles se aproximaram de Jesus e disse: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Jesus perguntou: o que queres? Eles responderam: permita-me que na tua glória nos assentemos à direita e à tua esquerda. Tiago e João preferiam cargos, títulos, afinal é mais fácil ocupar funções do que servir por amor. Tem gente que diz assim: pastor, me dá um cargo para eu servir na igreja. Pastor, me dá um título para eu poder servir. Não, querido, você não entendeu. Primeiro a gente serve por amor. Depois, se um cargo vier, um título vier, é Deus. Mas a gente faz por amor, a gente faz porque a nossa motivação não está no cargo, não está no serviço, não está na fama, não está na glória. A nossa motivação está em servir ao Senhor. Tem muita gente que quer ser pastor, mas não quer ser pressionado, assim como a azeitona é até formar o azeite. Tem muita gente que quer uma vida ministerial, mas não quer ser pisado, assim como a uva é para extrair o suco, o vinho. Tem muita gente que quer ser pastor, mas não quer o compromisso de entrega, que agora não é mais 8 horas por dia, 6 dias por semana, é 24 horas, 7 dias por semana, sem fim. Tem muita gente que quer o cargo de diretor de uma empresa, mas não quer ser cobrado como um diretor. Tem muita gente que quer um salário maior, mas não quer a pressão do resultado. É assim que anda a nossa humanidade. Nós somos ambiciosos. Nós queremos privilégios, mas não queremos compromisso e responsabilidade. Tem gente que ama o púlpito, mas foge da pia dos pés sujos. Cargo sem amor é cadeira vazia no céu. Títulos sem serviço é cadeira vazia no céu. O 9º grupo é o grupo dos feridos. A multidão ficou do lado de Barrabás, um assassino. É o grupo dos feridos, que prefere o assassino silencioso do que alguém que expõe o pecado. Pilatos, diante de uma situação complicada, porque Pilatos queria inocentar Jesus, ele pega o pior, porque todo ano no período pascual se libertava um condenado. Então ele pega o pior que tinha, um assassino inescrupuloso, Barrabás. E ele fala: vocês têm hoje uma opção. A gente solta o Barrabás, o assassino, ou a gente não condena Jesus. E a mesma multidão que outrora gritou Hosana, agora grita crucifica. É assim. A gente prefere alguém que vai nos matando no silêncio do que alguém que expõe o nosso pecado. A gente prefere uma doença invisível do que um resfriado cheio de sintomas. A gente prefere ir se matando ao pouco
com comidas industrializadas do que mudar a alimentação. A gente é assim. A gente prefere ter do nosso lado pessoas que fazem mal para a gente, mas fazem em silêncio, do que aqueles que fazem bem. Mas o bem é gerado através da dor. O 10º grupo é o grupo dos mentirosos. Os guardas negaram a ressurreição. Afinal, é mais fácil contar uma mentira do que aceitar uma verdade. Mateus 28 fala que esses guardas, eles pegaram uma grande quantia de dinheiro e eles financiaram a mentira. Olha, a gente vai dar dinheiro para vocês mentirem. Vocês vão falar que eles vieram aqui, que eles pegaram o corpo de Jesus. Isso me constrange, sabe por quê? Porque a gente está aqui anunciando a verdade e pouca gente financia isso. Porque a gente está pregando a verdade e pouca gente se compromete com isso. Mas para financiar a mentira é muito dinheiro envolvido. É muita gente generosa para financiar a mentira. O 10º grupo é o grupo daqueles que financiam a mentira. Porque é mais fácil financiar uma mentira do que sustentar uma verdade. Não, eu conheço a Priscila. Tenho certeza que a Priscila não disse isso. Conheço ela. Vamos fazer o seguinte, a gente senta com ela, nós três. A gente senta, dá trabalho, gera constrangimento. É mais fácil eu aceitar uma mentira. Sério que a Priscila fez isso? Não acredito. Gente, que terrível que a Priscila é. É mais fácil financiar a mentira do que financiar a verdade. É o grupo dos mentirosos. Então, quando eu olho para tudo isso daqui, sabe o que eu aprendo? Com os religiosos a ser frio, superficial, indiferente. Com Tiago e João a usar a fé para tirar vantagens pessoais. Com Pilatos a ser omisso e lavar as minhas mãos para não ficar mal com a população. Com a multidão a ficar só observando, a não me comprometer, para não ter custo. Com os soldados a zombar daquilo que eu desconheço. Com Judas a pensar que eu sempre vou ganhar, e se eu não ganho nada, então eu prefiro vender. Com Pedro a fingir que não é comigo. Com os discípulos a fugir dos momentos difíceis. Com os guardas e líderes a esvaziar o valor daquilo que eu não posso explicar, a financiar a mentira do que me comprometer com a verdade. Sabe o que eu aprendi aqui hoje? É que na verdade, eu sou todos eles. E todos eles estão em mim. Em algum momento da minha vida, vem Pilatos. Em algum momento da minha vida, vem Pedro e João, Tiago e João, dizendo: Deus não tem um lugar de honra para mim? Em algum momento da minha vida, me vêm os soldados. É mais fácil fingir que não estou ouvindo isso aqui, é mais fácil eu dar seguimento nessa história do que chamar, confrontar, sentar, resolver. E se você não se viu aqui, talvez o seu coração esteja petrificado. Mas sabe o que eu aprendo com Cristo? Com Cristo eu aprendo que não se olha de longe, que se carrega a cruz, que se compromete. Com Cristo eu aprendo que não se foge da dor, que enfrenta a dor por amor. Afinal, a maior ira não foi derramada sobre nós, foi derramada sobre Ele. Ele não fugiu, mas enfrentou por amor. Com Cristo eu aprendo que não se condena quem não se conhece. A gente convida para conhecer. Com Cristo eu aprendo que não se negocia a verdade por moeda, se entrega a vida por amor. Com Cristo eu aprendo que não se zomba da dor dos outros, se cura com empatia. Com Cristo eu aprendo que não se lava as mãos, que se estende as mãos. Com Cristo eu aprendo que não se nega quem se ama, se defende mesmo diante do risco. Com Cristo eu aprendo que não se pede o trono, se pede a bacia e a toalha. Com Cristo eu aprendo que não se conquista o aplauso da multidão. A vida cristã é vivida sobre as vaias. Com Cristo eu aprendo que não se esconde o milagre, mas que se proclama a ressurreição. Enquanto todos os personagens dessa história me revelaram quem eu sou e a vida que eu tenho vivido, Cristo me revela quem eu posso ser nele. Hoje você pode seguir o exemplo de todos esses grupos.
de todas essas pessoas, ou você pode seguir o exemplo daquele que morreu por todos esses grupos e por todas essas pessoas. De forma que hoje Jesus não pergunta o que você fez ontem, nem o que você está fazendo agora, mas Ele pergunta para você o que você quer fazer a partir de agora. O que você fez já é passado, eu posso te perdoar, mas a grande questão é, e agora? Como é que você vai lidar? E agora? Como é que você vai viver? E agora? Como é que você vai viver? Hoje nós aprendemos que diante do ministério de Jesus, há várias facetas da humanidade sendo reveladas, e que nós não estamos isentos de nenhuma delas, que pelo contrário, se eu deixar a lupa de aumento nas mãos, em cima de uma mesa, e se eu pegar um espelho, eu me vejo em todos eles. Mas a boa notícia para você é que há perdão para você. Há perdão para todo aquele que se arrepende. Meu amigo pastor Rafael Abdala, ainda essa semana ele disse, olha, se você pecar 1 milhão de vezes, e se você se arrepender 1 milhão de vezes, haverá 1 milhão de perdões para você. Mas o problema é que quando a gente peca 6, 7, 8 vezes, o nosso coração vai ficando endurecido, ele vai ficando petrificado, e a gente já não consegue se arrepender daquilo que virou normal e aceitável. Mas hoje Jesus te convida a refletir, se você também não é alguém que está atacando pedra nele, se você também não é alguém que está cuspindo na sua face, se você também não é alguém que está o açoitando enquanto ele está morrendo e se entregando por amor. Ele te convida a refletir se você não tem preferido na sua vida o Barrabás, os assassinos silenciosos, do que ele que confronta quem você é. E ele te convida a tomar uma decisão. O que você quer fazer a partir de agora? Feche os seus olhos. Eu quero te convidar a responder essa pregação com uma oração. Jesus diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Daqui para frente não será mais sobre os aplausos da multidão. Para viver um cristianismo verdadeiro, você vai ter que enfrentar as vaias. Nós vivemos em um mundo em que os de verdade são chamados de mentirosos, que os leais são chamados de traidores, e que os traidores são chamados de leais. Nós vivemos num mundo que se aplaude a maldade e que se vaia a verdade. Você precisa tomar uma decisão. Se você quer ainda ficar bem com todo mundo, ou se você quer ficar bem com Jesus. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pai, nós queremos te pedir arrependimento antes do perdão. Antes de pedir perdão para o Senhor, a gente quer pedir que o Teu Espírito Santo produza arrependimento em nós. Porque a gente não quer te pedir perdão da boca para fora. Nós não queremos que o nosso perdão seja vazio, palavras soltas. Por isso o Espírito Santo quebra o mais duro coração aqui nessa manhã. Quebra o coração petrificado pelo pecado, quebra o coração orgulhoso, vaidoso, endurecido. O coração que foi falsificado, quebra, Senhor, faça de novo. Como um vaso na mão do olheiro, quebra e faz de novo. Quebra em pedacinhos para reconstruir. Espírito Santo, quebra a nossa cegueira espiritual.
Tira de nós tudo que tem nos afastado de viver uma vida piedosa, quebrantada, santa, justa, irrepreensível aos teus olhos. E agora, com um arrependimento nos nossos corações, nós te pedimos perdão. Perdão pela nossa hipocrisia. Perdão pela nossa vida de mentira. Perdão pela nossa vida de falsidade. Perdão. Com o coração quebrantado nessa manhã, a gente não tem coragem nem de pedir a sua justiça, porque seremos consumidos por ela tanto quanto os outros. Nós te pedimos, na verdade, graça e misericórdia. Nós pedimos que o Senhor perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, e que o Senhor também nos perdoe, porque nós também não sabemos o que fazemos. Nos perdoa, Senhor. O que nós mais queremos nessa manhã é reconciliação com o Senhor. O que nós mais queremos nessa manhã é a santificação de quem nós somos. O que nós mais queremos nessa manhã é a purificação do nosso interior. O que nós mais queremos nessa manhã é viver uma vida santa, justa, piedosa e irrepreensível. O que nós mais queremos nessa manhã é agradar ao Senhor, o nosso Deus. Então aceita a nossa vida nessa manhã como um sacrifício vivo, como oferta agradável ao Senhor. Mais do que dizer para ti que estamos dispostos a morrer pelo Senhor, nós queremos dizer que estamos dispostos a viver para ti, ainda que sejamos vaiados, ainda que sejamos perseguidos, ainda que sejamos crucificados, nós estamos dispostos a viver para o Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos, amém.